Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês que nos ouvem, que acompanha o nosso canal, que usam os nossos infográficos, os nossos materiais, que são, na verdade, subsídios para apoiar vocês que são professores, não é, da casa do Senhor, da escola bíblica dominical. Meus irmãos, nós já estamos na lição de número 6, né? Estamos praticamente no meio do trimestre, né? Falta mais ou menos um mês e meio aí para a gente já concluir, para nós irmos para o final do trimestre, e é uma bênção do Senhor, né? Nós podermos chegar a esse ponto, passarmos esse tempo estudando a palavra de Deus, estudando ininterruptamente, né, a palavra de Deus. Isso é muito importante. Lição de número 6, a promessa de cura divina. O textuário diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É o texto de Isaías 53, 4, que se refere ao Messias, ao Cristo, tá bom? Não é esta interpretação que os nossos irmãos judeus querem colocar, não é? Eles dizem que isso aqui se refere ao Israel de Deus, não é? A nação de Israel. E não querem de forma nenhuma atribuir isso aqui ao Messias. Mas, quando nós olhamos, tudo isso daqui se encaixa para o Messias, que é Jesus Cristo. Verdade prática diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Todas as enfermidades, Jesus tem todo o poder para curar. Não é isso, meus irmãos? Agora, o que nós precisamos também falar a respeito é quais os critérios para Jesus curar hoje. E eu trouxe até aqui, você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem muita coisa aqui importante. Pastor Stanley Orton, pastor Donald Stamp, perdão, que fala lá sobre isso, né? O que devemos fazer em busca da cura divina, que é já lá para o final, ok? E também, meus irmãos, nós temos o nosso gráfico esboço, que você pode acompanhar aí. O gráfico esboço está dividido em 3 partes: promessa da cura divina, tá? Promessa messiânica de Isaías 53, cumprimento profético do ministério de Jesus, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. E também temos o tópico 2, que fala sobre a origem e consequências das doenças do mundo, né? De onde é que elas vieram, né? E quais são as consequências dela? O advento da doença, proliferação das doenças, né? E aqui eu trouxe um gráfico muito interessante, não é meu, mas é um gráfico mostrando as doenças que mais causam mortes no mundo, tá? Terceiro e último ponto fala sobre Jesus Cristo cura sim, né? Que é um dos hinos da harpa, que tem essa letra: Cristo cura sim. E aí nós temos os subpontos: a cura divina faz parte do plano de Deus, Jesus cura, e o que devemos fazer para receber a cura divina. É nesse ponto aqui que eu quero incentivar os irmãos para a gente nos ater aqui ao que diz o nosso comentarista, o nosso pastor Donald Stamp, aqui na página 1402, que fala sobre a cura divina na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é muito importante, tá bom? Meus irmãos, vamos lá para a gente ganhar tempo aqui. Olha só, a promessa bíblica da cura divina, aqui o ponto 1, que fala a esse respeito. Vamos lá tratar sobre esse assunto? Esse primeiro ponto aqui, especificamente nesse subponto 1, está falando do texto de Isaías 53, né, que fala a respeito de Jesus, do Messias, que levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Está aqui bem claramente nesses capítulos, nesses versículos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, versículo 4, as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Olha, meus irmãos, o que a gente precisa aprender aqui é exatamente o que está na palavra de Deus. Nós vamos ver isso no outro ponto, mas só para adiantar aqui, o pecado é a causa das doenças, tá bom? E quando Jesus veio no sentido de efetuar a nossa salvação, de aplicar a nossa salvação em nós, ele veio para resolver primeiramente o problema do pecado e as suas consequências. Então, o que é que Cristo fez para destruir o poder do pecado? Ele morre na cruz, ele se torna maldição sem ser maldição, tá? Ele toma os nossos pecados sem ser pecador. E ele faz isso exatamente por causa dessa substituição, para substituir, já que nós não teríamos condições de salvar a nós mesmos. Então ele faz isso lá na cruz do Calvário, não é? Ele morre a morte que era para ser minha, era para eu morrer, não é? E também na palavra de Deus já dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, não é? Porque ele me enviou a curar os oprimidos, a curar os enfermos, não é? Os oprimidos, né? A expulsar os demônios. Então já estava predito também na palavra de Deus que o Espírito de Deus ia agir através do Messias, tá bom? Então, nesse sentido, nós podemos reivindicar a cura do Senhor, porque foi uma promessa dele, né? Então, é uma promessa do Senhor, exatamente para se cumprir a palavra do profeta, né? Quando Jesus morre, quando Jesus derrama o seu sangue, ele também outorga, ele também autoriza os seus discípulos para curar os enfermos, expulsar os demônios, falar novas línguas. Na verdade, ele já tem feito, ele faz isso antes, mas é claro que com a obra, a sua obra de salvação, a sua morte na cruz, né, isso fica mais evidente, que o Senhor iria dar poder aos seus discípulos, aí é que vem o Pentecostes, aí que vem o derramamento do Espírito Santo para ainda mais fortalecer os discípulos nesse sentido. Meus irmãos, terceiro ponto, o terceiro subponto aqui diz que os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ou seja, porque a palavra lá de Tiago já fala sobre isso. Está alguém doente, chama os presbíteros, e a oração, a unção é dito aqui para ungir, porque a oração pelos enfermos salvará os doentes, etc. e tal. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa entender aqui é que isso não quer dizer que apenas os ministros têm autorização para orar pelos enfermos. Ok, meus irmãos? Pode ser que dentro do nosso regime assembleano se diga que só pode fazer isso, a questão da unção dos enfermos, só pode fazer isso quem é um ministro, né? E que alguns até dividem as opiniões, né? Alguns dizem que só os pastores que podem ungir, presbítero não pode ungir, né? E fica aí essa discussão. Mas eu creio que, independente da unção ou não, Deus está pronto para curar os enfermos, né? Nós temos aí vários depoimentos que o nosso comentarista ele fala sobre muitos testemunhos que o Senhor Jesus ainda cura, tá bom? Porque o ministério de cura não ficou no passado como querem alguns. Isso aqui é um ponto muito importante, né? Alguns querem dizer que o ministério de cura cessou, e a bem da verdade, meus irmãos, eu acho isso de uma petulância muito grande, me perdoe a expressão, mas é verdade. Como eu ou você podemos dizer para Deus que Ele não cura mais? Isso é um absurdo. Isso não existe, né? Porque o Senhor é o mesmo.
ele continua agindo, ele continua curando, ele continua fazendo seus milagres, né? Tem uma gama de testemunhas que falam sobre isso, né? Homens de Deus que eram usados. É claro que existe aqueles que têm realmente o dom, Deus dá ou outorga esse dom, né, para que eles possam fazer isso com uma certa frequência e Deus usa eles poderosamente, né? Inclusive tem um evangelista americano, A. Allen, né? Asa Alonso Allen, americano, muito usado no Ministério de Cura. Tem aí, inclusive, as imagens, né? No YouTube está cheio dessas imagens antigas, porque ele é bem antigo, né? E Deus usava ele de maneira poderosa, né? Para, sabe, pessoas que eram cadeirantes, né? A serem levantadas das suas cadeiras, sair andando normalmente, cegos sendo curados. Então, meus irmãos, Deus continua agindo, Jesus continua agindo, porque Ele não mudou. O que muda somos nós, tá bom? Infelizmente é assim, né? Segundo ponto fala origem e consequência das doenças do mundo, que foi aquilo que nós acabamos de falar para os irmãos, que as doenças elas se originam lá no Éden, porque o homem não foi feito para morrer, o homem não foi feito para ficar doente, Deus não fez o homem para adoecer, para ficar doente. Porém, quando o homem peca, essa maldição do pecado vem sobre ele, não só sobre ele, mas como toda a terra, não é isso? De certa forma, podemos até dizer que a terra está doente e a gente vê que isso, as consequências desta doença continua até nos dias de hoje. Quando você vê, por exemplo, acidentes, né, naturais como esse que aconteceu em Valência, que matou, né, centenas de pessoas lá na Itália, e você vê aquelas imagens da enchente levando, né, os carros, as pessoas morrendo por afogamento. Tudo isso faz parte também da natureza que ficou enferma por causa do pecado, né? E a gente pode dizer, meus irmãos, que a natureza, faz sentido dizer que a natureza ficou enferma. Por quê, meus irmãos? Porque muitos, digamos assim, agentes biológicos vêm da natureza, né? Vírus, todo tipo de vírus, e entre outros, vem da própria natureza, do desequilíbrio que existiu na natureza, né? Que existe na natureza. Então, essa, infelizmente, é uma realidade, tá? Que está aprovada na Bíblia Sagrada. Olha só, o segundo subponto aqui, ele fala sobre o advento da doença e ele fala aqui sobre esse advento em todas as áreas humanas, né? Não só na área física, como também a gente vai ver na área mental, principalmente aqui no terceiro subponto que fala sobre isso. Mas ele fala aqui que uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Meus irmãos, olha só, não sei por que não citou aqui, tá? Mas eu acho que, professor, a gente tem que estar, né, antenado com o que está na palavra de Deus, né? Mas acredito que talvez é porque ele quis fazer o link a partir de Adão, não é? Colocando Adão lá como primeiro, Matusalém, 969 anos, tá? Adão, 630 anos, aí vai baixando, né? 7, que é a linhagem piedosa de Adão, né? 912 anos, e aí você tem um camarada que eu gosto muito, até assino nos meus trabalhos artísticos, né? Porque o meu nome é Enomi, mas eu assino como Enos, porque Enos, apesar do nome dele, não é, meus irmãos, no hebraico significa mortal, mas ainda assim o Enos viveu 905 anos, né? Também muito tempo. Agora, meus irmãos, você percebe que foi baixando, não é, o tempo, foi diminuindo o tempo de vida. Aí nós chegamos em Moisés,
que apesar de ter vivido 120 anos, mas ele foi aquele que profetizou, aquele que escreveu na palavra de Deus, dizendo que a vida do homem é 70 anos. A média da vida do homem é 70 anos. E se ele chegar, quando muito ele chega aos 80, e se passar disso, vai ser canseira e enfado, porque o corpo vai se deteriorando, né? E não tem outra alternativa, a pessoa vai se encaminhando para esse momento da morte, não tem outro jeito, tá, meus irmãos? Está falando aqui na palavra de Deus, Salmo 90, 10, fala sobre isso, tá? Nós não deveríamos morrer, meus irmãos, nós não deveríamos morrer, mas o pecado fez isso conosco. Felizmente o nosso Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância ela vai se configurar no futuro, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, tá bom? E aqui no terceiro ponto está falando da proliferação das doenças, né? As doenças ele classifica aqui como duas ordens, de existência, que é a física e as doenças mentais. É claro que existem as doenças também chamadas psicossomáticas, que são aquelas doenças que a própria mente absorve, não é? A questão da doença, a mente, e depois isso vai passando para o corpo. O corpo somatiza aquilo que está na mente. Por este motivo, eu e você precisamos cuidar muito da nossa mente, levá-la cativa, como diz Paulo, à obediência de Cristo, para que assim, meus irmãos, eu e você tenhamos a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é uma mente que não pensa de maneira negativa, não pensa em doenças, não tem hipocondria com Jesus, porque Jesus não pensa nisso, muito pelo contrário. Então a gente precisa estar atento ao infográfico que fala das doenças, das principais causas de morte, as doenças que mais causam morte. Aí você observa aí, doenças arteriais. A primeira, doenças arteriais coronarianas, ou seja, as doenças das artérias, artérias entupidas. Você pode colocar aqui também os problemas de hipertensão, porque tudo isso vai gerar esse tipo de coisa, gordura, por exemplo, que vai se acumular nas placas e vai gerar um problema coronário, derrame cerebral, que também tem a ver com isso, com esse problema das artérias. Doenças, terceiro, doenças pulmonar obstrutiva crônica também, inclusive mais ainda em idosos, pneumonia e coisas do tipo. Doença do baixo trato respiratório, que está dentro disso que nós falamos aqui. Cânceres de traqueia, brônquios, pulmões, entre outros também, outros tipos de câncer que atacam principalmente os homens e principalmente as mulheres. Dos homens a questão da próstata, as mulheres a questão da mama. Aí você tem também o mal de Alzheimer e outras demências, diarreias, quadros renais crônicos, ou seja, essas são alguns tipos de doença que mais causam mortes, tá bom? Meus irmãos, nós precisamos também atentar para uma coisa, porque hoje a ciência está super evoluída e é importante eu e você termos esse cuidado com a nossa saúde, Inclusive, eu quero citar aqui uma coisa que as pessoas falam em relação a nós evangélicos. Na verdade, nós evangélicos, eu já vi muitos falarem sobre isso. Que crente não bebe, mas come. Bom, isso é curioso porque, de qualquer forma, você comendo mal faz tanto mal para o seu corpo como a própria bebida alcoólica. Então, não é muita vantagem você dizer que não bebe, mas come. E esse comer está dizendo que come mal. Por isso que muitos problemas são acarretados no nosso corpo
por causa de uma má alimentação. Tá? Então vamos cuidar, meus irmãos, da nossa alimentação. Né? Os americanos dizem que o homem é aquilo que ele come, né? Porque aquilo que nós comemos, que nós nos alimentamos, vai refletir no nosso corpo, em todas as áreas. Né? E aí a gente precisa atentar para isso. Tudo bem, meus irmãos? Vamos lá, meus queridos, para o final, tópico 3, né? Que é baseado, acredito que, do hino, né? Da nossa harpa cristã, Cristo cura sim. A cura faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador, né? Ele atuou como médico do seu povo, né? A declaração divina, inclusive, ele é Jeová que sara, né? Aquele que sara. Eu sou o Senhor que te sara. Deixa claro esse plano de Deus em curar as pessoas, porque ele sabe que as doenças são inevitáveis, mas ele é esse Deus que traz alívio, que traz cura, não é? Que traz libertação das doenças. Esse plano divino fica claro também no ministério de Jesus, que teve compaixão das pessoas, né? Jesus via as pessoas doentes. E não era só da doença do corpo, era a doença da alma. Meus irmãos, você imagina, nós geralmente temos uma dificuldade para lidar com essa questão da possessão demoníaca, mas de certa forma também é uma doença psicológica. A gente sabe que é ação demoníaca, mas também é algo psicológico, é algo que mexe com a mente de uma pessoa. E Jesus atravessou o mar só para cuidar daquele homem lá de Gadara, libertando ele, não é, daquela prisão mental e espiritual. Mas teve outras pessoas que Jesus curou também, aquela mulher que andava encurvada, e ficou claro que ali também era uma ação demoníaca, né, no homem. Inclusive, meus irmãos, é isso que o nosso comentarista Donald Stamp, ele fala sobre isso, né? A causa das doenças. A causa das doenças, além do pecado, a gente pode dizer também que é a ação maligna, porque o diabo faz isso, né? Jesus curou aquela mulher e ficou claro, patente, que aquela mulher ela era alguém que estava sendo ali influenciada por aquele espírito maligno de enfermidade, tá bom? E foi para isso que Jesus se manifestou, né? Para libertar o homem, para tirar as enfermidades, como ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue, que procurou a medicina, mas a medicina não deu jeito, nós já vamos falar sobre isso aqui, né? Como aquele homem o cego de Jericó, que Jesus curou de maneira maravilhosa, assim como ele fez também com a filha de Jairo, né? Então ele faz até os dias de hoje. Jesus continua curando, Jesus continua agindo com poder, né? Porque ele é Deus e ele está vivo, ele está ativo. Agora, meus irmãos, aqui o último ponto ele fala aqui, ó, o que devemos fazer para receber a cura divina? Tem alguns princípios. Primeiro, crer que Jesus pode curar e que é preciso confiar no poder de Cristo, tá? Então é uma questão de fé. É uma questão de fé. Mas a gente até vê na Bíblia que é possível, porque Deus é muito misericordioso, meus irmãos. Mesmo quando a nossa fé é tão pequenininha, mas Deus ainda assim age, não é? Quando aquele homem foi levar o filho lunático endemoniado também, né? Aí ele diz, Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. E aquele homem dá aquela resposta, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele homem admite que não tinha uma fé forte, poderosa, talvez até por ter visto o exemplo dos discípulos que não conseguiram repreender aquele demônio, né? E Jesus foi lá e efetuou a cura para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então é preciso crer, tá?
é preciso perseverar em oração, não é? E aqui tem o que o nosso é, Donald Trump, pastor Donald Trump, né, fala sobre isso. Ele diz: ter a certeza que está em plena comunhão com Deus, buscar a presença de Deus, porque é Ele quem comunica ao coração do crente a fé necessária para a cura, encher a mente do coração e da palavra de Deus, né? Continuar permanecendo nele se a cura não acontecer, né? Pedir orações aos presbíteros nesse sentido, assistir culto em que há pessoas com autêntico e comprovado ministério de cura, isso aqui é muito importante, ficar na expectativa de um milagre, se alegrar se caso a cura ocorra na hora, e no mesmo tempo manter-se alegre, né, se ela não ocorrer de imediato, isso aqui que é importante, tá, meus irmãos? Nós estamos falando aqui de um homem, se você lê a biografia dele, eu li, eu chorei, porque você vê aqui ele padecendo de uma enfermidade terrível, mas estava lá escrevendo as notas da Bíblia, tá bom? Claro que nós não queremos falar dessa parte que é complicada, não é? Tem uma pequena reflexão que eu falo sobre isso, né? Quando Deus não cura, e isso é uma realidade, a gente precisa estar atento a isso, só que Deus continua sendo o mesmo. Você vê que Paulo orou 3 vezes para Deus repreender aquele espinho na carne, que a maioria dos comentaristas atribui a um tipo de enfermidade, mas Deus disse não, a minha graça te basta. Né? Você vê Eliseu, por exemplo, que foi usado para fazer vários milagres, mas a Bíblia diz lá, e Eliseu, quando estava doente, da doença que havia de morrer, ou seja, já estava profetizado lá que ele iria morrer daquela doença, né? Estava certo que ele iria morrer. Então, meus irmãos, Deus cura, mas é possível a gente estar atento, porque muitas vezes ele não quer curar, ele tem um outro plano de levar mesmo a pessoa, não é? Ou de um tratamento espiritual na vida da pessoa, tudo isso tem que ser levado em consideração. E também, meus irmãos, finalmente, como ele diz aqui, não deixar de procurar auxílio médico, tá? Para tratamento, né? Porque, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa que eu sempre faço quando eu estou tendo que usar algum tipo de recurso, mesmo a intervenção, né, de um médico ou um remédio, sempre entender que Cristo ele é o princípio ativo, tá bom? Do remédio, e ele é o médico dos médicos, ele é aquele que opera através da mão dos médicos, porque quando a coisa não dá certo, nem a perícia daqueles médicos vai fazer com que uma cirurgia seja bem sucedida e muitas vezes a pessoa morre lá na mesa cirúrgica, né? Então temos que entender tudo isso aí. Meus irmãos, eu agradeço vocês terem nos ouvido até agora. Compartilhe esse vídeo, comente, deixe o seu comentário e nos ajude a levar essa palavra para mais outras pessoas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.